Jesus, a gente está muito constrangido nesse momento com a Tua presença. Tua presença é um perfume de amor, é uma fragrância suave, Senhor. Eu espero que o Senhor continue derramando dessa fragrância sobre nós esses dias, nesse dia especial em que nós nos reunimos para adorar o Senhor e para pensar naquilo que pulsa no Teu coração. E eu te peço que o Senhor ilumine as nossas vidas enquanto nos debruçamos sobre a Tua palavra. Tua palavra é doce como mel para nós, Senhor. E nós desejamos a Sua palavra como uma comida, Senhor, como uma bebida. Nós precisamos que o Senhor fale no nosso coração. Por isso nos ajuda, Senhor, a reconhecer, Senhor, a entender, a compreender aquilo que o Senhor quer falar com o nosso coração nesse dia, enquanto abrimos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito prazer. Eu sou Daniel Cesário. Atualmente eu sou pastor, um dos pastores auxiliares lá na Igreja Livres. Servi como missionário muitos anos entre a causa dos órfãos, de crianças vulneráveis. Nos últimos 3 anos tenho me dedicado à implantação da Igreja Livres em São Paulo. Tem sido um desafio gigantesco, mas também tem sido um bálsamo gigantesco poder estar perto da Igreja de Jesus, povo de Deus. O assunto que eu tenho para falar hoje foi um assunto que eu decidi assistindo os vídeos lá do Luca e do David no Japão. Meu coração pegava fogo quando eu via assim, algumas imagens, algumas coisas que o Senhor estava fazendo lá. E que incrível. Eu pude ver de perto isso acontecer esse ano em 2 países propriamente dito, em Moçambique e em Burkina Faso. Eu vi países prontos para receber o Evangelho, muçulmanos se convertendo por revelação do Senhor e buscando a palavra, e grupos de cristãos, líderes próximos de países e de aldeias não alcançadas pelo Evangelho, jamais alcançadas pelo Evangelho, com fome e sede da palavra de Deus. Eu estive diante de um grupo em Burkina Faso esse ano que me convidou para uma palavra, para uma pregação, e eu cheguei lá, e aí eu falei, o que vocês querem que eu fale, né? Quanto tempo a gente tem? Aí eles falaram assim, você tem umas 7 horas, você pode pregar para a gente 7 horas? Como assim, 7 horas? 7 horas, tudo bem? É pouco? Eu, não, tá bom, é suficiente. Uma sede, uma fome da palavra de Deus sendo distribuída. Mas se você perguntar para a grande maioria dos líderes das missões brasileiras, o porquê que a gente não consegue avançar mais na missão de Deus, 90% das respostas vão ser porque faltam trabalhadores. Faltam pessoas. Tem recursos, tem projetos, tem sonho, tem visão, tem estratégia, mas não tem trabalhadores. Quando o Senhor viu as multidões como ovelhas sem pastores, Ele reuniu seus discípulos e disse, orem para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Isso também queimava no coração de Jesus. E como eu falei para vocês, o assunto que eu tenho para falar é um pouco difícil. E então eu vou estabelecer um combinado com vocês aqui. Talvez mexa aí com alguns paradigmas, com algumas ideias que você tem fortemente enraizada no seu coração e que talvez o Senhor queira mexer com você hoje. É muito simples o assunto, muitos falam que é apenas uma questão semântica, mas eu quero
tentar falar a sua consciência, a sua razão de que isso não é apenas uma questão semântica. E do que nós estamos falando? Da oposição entre duas realidades que podem ser vividas na missão. A realidade de um ceifeiro, de uma semeadura, e a realidade de um semeador, de uma semeadura, e a realidade de um ceifeiro, de uma colheita. Quando nós falamos que existe uma grande colheita proposta para o mundo, num grande avivamento no fim dos tempos, é esperado um grande avivamento na pregação do evangelho para uma grande colheita de almas. E eu tenho sentido no meu coração, isso fica perto cada vez mais. Mas um câncer, meus irmãos, invadiu a igreja há muitos anos. Se você é crente velho, igual eu, você vai muito provavelmente ter ouvido falar que quando a gente se reunia para evangelizar, a gente ia fazer o quê? Semear a palavra de Deus. Nós íamos espalhar as sementes da palavra de Deus. E tudo certo, não tem nada errado com isso, e a gente cresceu, mas Jesus não tem a mesma opinião dessas quais nós fomos ensinados. Existe um pulsar no coração de Jesus que difere dessa opinião. E qual é o combinado que eu quero fazer aqui, a gamificação que eu quero fazer aqui com você? Eu quero te convencer de que isso não é uma questão superficial, de que isso não é uma questão apenas semântica, de palavras, de jogo de palavras, de que isso é importante. Se você perceber isso no seu coração, e eu conseguir fazer isso, de forma muito humilde, eu estou dizendo aqui para você agora, eu queria que você respondesse com rendição àquilo que o Senhor falar ao seu coração nesse dia. Rendição é a resposta que se é esperada quando algum conceito é confrontado nos nossos corações. Estamos combinados? Beleza? Então abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Nós vamos ler um texto, de certa forma, longo, mas eu faço questão de lê-lo completamente para que você possa entender qual que é o contexto. E eu queria que você, ao mesmo tempo que abre em João capítulo 4, a partir do verso 1, eu quero que você abra também em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler dos versos 14 ao verso 15. Então você abre aí em João capítulo 4, versículo 1 e em Gênesis capítulo 3. Diz assim, então, a palavra do Senhor, em João capítulo 4, versículo 1. Minha versão é NVT, nova versão transformadora. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não batizasse, e sim seus discípulos, assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam, a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria água e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá
a vida eterna. Portanto, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher, por favor. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem você vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer? Ou, por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita, os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia quanto como aquele o que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e o outro colhe, e é verdade. Eu, versículo 38, envio vocês para colher onde não semearam, outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Vamos ler todos juntos o verso 38, leia na sua Bíblia junto comigo. Verso 38, eu para colher onde não semearam, outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Meus irmãos, existem 3 informações importantes que nós precisamos saber do porquê Jesus está tão empolgado com essa conversa da mulher samaritana. A gente passa desapercebido, mas essa conversa é uma conversa central do livro de João, porque ela vem numa sequência em que Jesus está encontrando pessoas importantes, das quais ele deveria encontrar de fato. E o texto que antecede esse capítulo é o texto quando Jesus se encontra com Nicodemos, uma figura importante dos fariseus de Israel, um dos principais dos fariseus. Mas existe um detalhe no texto de João que é importante eu rememorar aqui para a gente construir esse pensamento sobre colheita e semeadura, sobre ceifeiro e semeador, que é no versículo 4. Ele diz assim, no caminho teve de passar, ou em algumas Bíblias diz, era necessário. Gente, é como se o narrador estivesse dizendo o seguinte para nós aqui, olha, um grupo de judeus que não era muito assim, lá, afetuoso com os samaritanos, porque tinha um abismo histórico gigante entre os dois povos. Geralmente um judeu não ia para Samaria de uma forma comum, mas é interessante que
Jesus e o narrador, eles forçam a barra para estar nesse lugar, nessa cidade de Sicar, perto de Samaria. Era necessário. E aí os discípulos talvez ficaram pensando o seguinte: olha, será que Jesus vai encontrar alguém importante lá em Samaria? Quem é que pode ser importante de Samaria? Os samaritanos eles são esquisitos, eles adoram diferente da gente, eles têm uma Bíblia diferente, um centro de adoração diferente, eles nem conhecem e nem creem no mesmo Messias que a gente acredita. Que pessoa importante como Nicodemos Jesus vai encontrar em Samaria? Nada mais, nada menos do que uma mulher, sobre a qual essa mulher, na primeira vez em que Jesus fala que ele é o Messias no seu ministério, é para essa mulher que ele o faz. Esse assunto é muito importante. Jesus está muito empolgado com esse encontro. Ele está tão empolgado que ele mesmo começa o discurso. Ele não espera aquela mulher falar alguma coisa com ele, ele simplesmente pede água para aquela mulher. E essa pergunta nos leva à segunda informação importante aqui. E Jesus, assim, eu não sei se vocês são assim, mas cada vez que eu leio a Bíblia, eu acho a Bíblia um livro cada vez mais fascinante. E cada vez que eu me aproximo mais de Jesus, eu acho Jesus cada vez mais fascinante. Com uma pergunta, Jesus destrói algumas barreiras. Isso indica muitas coisas. Não somos nós que vamos até Deus, é Deus que vem até nós. Ele escolheu ir até essa mulher samaritana. Ele não somos nós que vamos a Deus e dizemos: Deus, faça alguma coisa por mim. Não, Deus inicia o diálogo por nós. O próprio Deus. Aqui é como se o narrador estivesse dizendo o seguinte, que a mulher foi buscar água no poço. Ela tinha uma sede a ser saciada. Mas Jesus também tinha uma sede. Me dá um pouco de água. Ele pede para aquela mulher. O que ele destrói com essa pergunta? Primeira barreira que ele destrói é uma barreira étnica. Um judeu não falava com um samaritano. Uma barreira cultural. Ele destrói essa barreira. Ele transpõe essa barreira. Uma barreira étnica cultural. Segunda barreira que ele destrói, que é muito importante aqui para a gente pensar. Ele destrói uma barreira social. Um homem não falava com uma mulher, principalmente um mestre. Ele estava correndo um risco de ser considerado impuro. Ele transpõe uma barreira social muito grande daquela época. Isso é importante você rememorar aqui e guardar no seu coração. Por que é importante? Porque quando Deus cria a humanidade, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, na verdade a queda do homem tem muito a ver com isso, e nós vamos ler daqui a pouco esse texto. Existem 3 mandatos principais que são apresentados na criação de Deus no Gênesis. E esses mandatos são exatamente o que aparece também nesse texto. Por isso esse texto faz uma correlação com alguma coisa que está acontecendo no Gênesis. E eu queria mostrar isso para você também. Deus, quando cria os seres humanos, cria o homem, cria a mulher, Ele faz isso daquilo que é menos complexo para aquilo que é mais complexo, né? Então Deus cria... O mundo estava em absoluto caos, absoluta desordem. Então Deus fala ao universo. E Ele diz: haja luz. E a luz acontece. Então Deus vai do mais simples para o mais complexo. Quem é pedagogo aqui, como eu, vai saber que qualquer conceito para ser ensinado precisa ser ensinado do mais simples para o mais complexo. Você não vai ensinando do mais complexo para o mais simples. É assim que funciona. E a Bíblia é extremamente didática nessa narrativa da salvação. Ela vai revelando a intenção e o caráter de Deus aos poucos. História após história. Deus não vai revelar tudo de uma vez só. Ele vai revelando isso aos poucos. Isso não é diferente aqui na história do Gênesis. Por que estudar Gênesis é tão importante para nós, meus irmãos? Porque Gênesis estabelece vários marcos paradigmáticos. O que é isso? Ele estabelece vários modelos, vários padrões iniciais de coisas que foram iniciadas e vão sendo trabalhadas e desenvolvidas. O assunto que nós estamos falando aqui, ele é extremamente paradigmático. Por quê? Porque pode parecer simples, sutil, mas foi por meio de uma sutileza que a serpente enganou Adão e Eva e eles comeram do fruto e desobedeceram a Deus.
Você não acha que o diabo vai aparecer para você assim, cheio de diretas. Ele vai sutilmente engodando por meio do quê? Da palavra. Foi isso que a serpente fez com Eva. Ele disse, você não foi isso que Deus disse. Foi Deus disse isso mesmo, tem certeza? Ele começa a questionar a palavra de Deus. Sutilmente faz algumas mudanças. E Eva foi, nesse mesmo momento, sendo seduzida por essa serpente. E, enfim, nesse capítulo 1, 2 e 3, a gente estabelece vários marcos iniciais do trabalhar de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas qual foi a última criação de Deus no Gênesis? Foi a mulher. A mulher é o item mais complexo da criação de Deus. Foi a última coisa que Deus criou. Olha para você ver como é importante. Não é à toa que Jesus quer se apresentar como Messias, como o Cristo, como o ungido de Deus para uma mulher nesse momento. E não é só uma mulher comum. Ela era uma mulher samaritana, tinha uma barreira étnica. Ela era uma mulher, tinha uma barreira social. E mais do que isso, ela era uma mulher de uma vida duvidosa. Uma mulher que não era muito benquista para buscar água ao meio-dia no poço, muito provavelmente. Mas ela mesmo se abre, ela fala, olha, realmente, Jesus, você tem razão. Esse homem não é meu marido, eu estou meio juntada ali com ele. Não é certo o que eu estou fazendo aqui. Estão vendo as três barreiras que foram criadas no início do Jardim do Éden? A barreira... Porque quais são os paradigmas que Deus estabelece no Éden? Relação com Deus, relação com o outro e relação com a terra. No pecado, em Gênesis 3, essas três relações são atribuídas de conflitos. O homem vai ter conflito com Deus, vai ter conflito um com o outro, vai ter conflito com a terra, com a cultura. É o mandato espiritual, o mandato cultural e o mandato social. Esses três mandatos estão sendo agora aqui nesse texto, nesse diálogo com essa mulher, eles estão sendo restaurados aqui. É uma narrativa que vem desde lá de Gênesis, sendo construída, e agora atinge o seu ápice. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, para vocês entenderem a importância que tem esse encontro de Jesus com essa mulher. Por que tem o seu ápice? Vamos ler Gênesis capítulo 3. Abre lá. Versículos 14 e 15. Eu estou tentando te convencer de algo, tá? Lembra disso, a gente está num jogo, tá? Espero que esteja indo bem. Versículo 13 e 14, olha o que acontece. Então o Senhor perguntou, perdão, 14 e 15. Então o Senhor disse à serpente, uma vez que fez isso, maldita é entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio ventre. Ok? Você se arrastará sobre o seu próprio ventre. Ele não só repreende, julga a serpente, como também a humilha. É uma humilhação, pecado, causa, morte, é humilhante. Ele continua, rastejará no pó enquanto viver. Farei, olha que lindo isso daqui é de uma beleza impressionante no texto bíblico que se reflete no texto de João que nós estamos lendo. Farei o que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá o calcanhar, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui, eu não sei se vocês entenderam, assim, eu demorei muito para entender isso aqui. Porque geralmente quando a gente fala da graça de Deus, a gente não consegue encontrar muita graça de Deus no Velho Testamento. E isso é uma mentira incrível. Cada lei de Deus, cada palavra de Deus, cada determinação de Deus possui uma graça incrível por trás. E o que está acontecendo aqui também acontece nessa conversa de Jesus com a samaritana. Quando ele fala a serpente, ele está resolvendo um dos mandatos que foram atingidos, porque foi por meio da serpente. Como é que a serpente seduziu Adão e Eva? Falando.
Como é que Deus criou o universo? Falando. Como é que Deus instruiu Adão e Eva? Falando. Quer dizer, existe uma ênfase bíblica em alguns sentidos. Nesse aqui é nos nossos ouvidos. Por quê? Porque é por meio da voz, é por meio da palavra que Deus ordena todo o caos do universo. E Ele está fazendo isso aqui novamente. Então Ele está interferindo pela primeira vez na história da narrativa bíblica. Deus está resolvendo o problema do pecado aqui. E Ele fala à serpente. Quando Ele fala à serpente sobre isso, Ele fala o seguinte: olha, você vai rastejar. Veja que a serpente não fala nada aqui. Não existe, meus irmãos, na narrativa bíblica, essa dualidade de forças entre Deus e o diabo. Quando Deus fala, a serpente fica completamente quieta. Ela ouve e obedece as determinações de Deus. Não existe uma medição de força. Deus está sentado soberanamente sobre o trono do universo, governando cada situação. Não existe possibilidade dele perder essa batalha. E é interessante que, embora a serpente fosse astuta, como diz o texto bíblico, ele não deixa ela falar de novo. Não é, serpente, você não vai falar mais nada, agora você vai ouvir o que eu vou trazer sobre juízo sobre você. E ele faz isso, e ele humilha a serpente, derrota a serpente de uma vez por todas. Mas aconteceu um problema, que talvez você não esteja visualizando formalmente, isso daqui. E para isso eu queria demonstrar isso aqui para você. Então eu preciso de um homem e uma mulher aqui, rapidamente, para a gente não perder muito tempo aqui. Vem comigo aqui em cima, eu queria demonstrar o que aconteceu nessa cena aqui, para você entender o que esse texto está dizendo. Um homem e uma mulher, rapidamente, vem cá. Vamos lá, isso. Você vai ser a serpente, tá? Não fica chateado não, fica aqui, desse lado. Você vai ser a mulher, tá bom? Fica desse lado aqui. O que está acontecendo? Eu vou ser Deus, tá? Só para não chamar mais alguém. A serpente seduziu a mulher e ele está do lado da mulher, falando para a mulher, e a mulher foi engodada por isso. Deus está resolvendo esse problema. Então ele pergunta para a mulher, pergunta para o homem, tem todo um contexto anterior a isso. E eles vão resistindo. Eles, não, foi a mulher que tu me deste, Adão, né? Ah, não, mas foi... Aí a serpente, a Eva fala, não, foi a serpente que me seduziu, etc e tal. A serpente, coitadinha, ela olha para trás, não tem mais ninguém, né? Ela é a última. Então ela fica quieta. E Deus vai lá e promulga um juízo. Veja, Deus está promovendo um julgamento. Deus está fazendo isso. Mas olha que graça bonita que acontece aqui nesse momento. Logo depois que Deus fala para a serpente, Deus vai dizer, e é basicamente isso que ele está fazendo. A mulher está desse lado, perto da serpente, ela foi influenciada. Ele fala assim, ele intervém como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Porém, inimizade entre a semente dela e a sua semente. Ele entra no meio dessa relação. Ao mesmo tempo que Deus está promovendo o juízo, Ele está protegendo Adão e Eva. Perceberam isso? Nesse mesmo momento, Ele anuncia a semente do descendente perfeito que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai concluir todo o plano de Deus, que vai terminar com o trabalho da morte e do caos. E não, ao mesmo tempo que Ele está promovendo esse juízo, Ele também está protegendo Eva. Perceberam isso? Isso é amor. Isso é Deus guardando os seres humanos. E, meus irmãos, uma salva de palmas. Obrigado. E, meus irmãos, o que está acontecendo entre o diálogo entre Jesus e essa mulher é que Jesus pela primeira vez está dizendo: eu sou o descendente perfeito que foi prometido, que esmagaria a cabeça da serpente de uma vez por todas. Essa é a importância desse diálogo. Jesus escolheu fazer isso nesse momento. Então Jesus está muito empolgado. Muito empolgado. Por quê? Porque percebam que agora Deus está resolvendo os problemas que a queda, os problemas que o pecado, a morte promoveu nas relações que Deus estabeleceu que deveriam ser puras. Assim, não vou nem falar da omissão de Adão, enfim, tem muitas informações aqui. Eu quero focar só nessas informações importantes. Amém? Muito bem. As 3 barreiras
também são resolvidas no diálogo entre Deus e a mulher. Se você prestar atenção, que não é o caso do nosso texto aqui, mas se você prestar atenção no diálogo entre Jesus e aquela mulher, o diálogo gira em torno dessas três coisas: da relação com o outro, da relação com Deus, da relação com a cultura, com a terra que está amaldiçoada. E Jesus vai dando argumentos para ela que são de perspectiva eternal, que são de perspectiva eterna. E a mulher, sem compreender o que está acontecendo, porque ela não está entendendo direito que diálogo Jesus está tendo com ela, ela sempre traz o diálogo para a perspectiva terrena. Então Jesus pede água, ela fala assim: por que você é judeu, fala com homem? Não sei o que lá. Barreira. Jesus fala: não sei o que, lá. E aí Jesus fala assim: olha, se você soubesse com quem você está falando, você que me pediria água, eu daria água da vida. Então olha como que a satisfação entra aqui como algo importante nessa relação. Quer dizer, a pergunta que a gente deveria fazer aqui é: que sede que Jesus tem? A sede de Jesus é uma sede de se revelar. O coração pulsante de Jesus tem sede de se revelar ao mundo. Nosso coração tem essa mesma sede? Essa é a pergunta importante. A gente percebe isso em nossas próprias vidas? A gente tem essa mesma sede? Essa é a pergunta importante. Bom, dito isso, a gente pode entrar no nosso texto e eu vou rapidamente expor, então, a partir do verso 35, porque o que acontece? Jesus tem esse diálogo, aquela mulher em algum momento da conversa, ela compreende o que está acontecendo. Quando ela entende que quem está na frente dela é o descendente perfeito de Deus, que vai esmagar a cabeça da serpente, o Messias, ela deixa o cântaro dela lá e vai para a cidade. Ela vai para a cidade e anuncia uma mensagem sobre Jesus. Ela prega sobre Jesus naquela cidade. Os discípulos estavam na mesma cidade comprando comida. Quem é que segue os discípulos até Jesus, irmãos? Ninguém. Os discípulos já estavam andando com Jesus há 2 anos, praticamente. Jesus está no ano da popularidade aqui, que ele está voltando, está saindo dos grandes centros, porque senão ele ia ser morto antes do tempo. Ele está voltando para os interiores, nessa descendência geográfica. Quando isso acontece, os discípulos estavam caminhando 2 anos já com Jesus e não perceberam isso. E aquela mulher deve ter ficado por volta de 2 horas com Jesus, mais ou menos. E ela percebe isso muito fortemente. Quando ela anuncia a mensagem de Jesus para aquela cidade, uma multidão segue aquela mulher até Jesus, meus irmãos. E sobre que assunto Jesus fala com os discípulos logo depois disso? Sobre semeadura e ceifa. Sobre colheita e semeadura. Olha como é que é um assunto importante. Por quê? Porque por muitos anos a gente teve uma atitude que não correspondia ao coração de Deus em relação à missão. Uma atitude passiva. E veja no versículo 35, ele diz assim, ele está tão acelerado, Jesus está tão empolgado, que ele fala assim: vocês não falam que tem um monte de tempo aí para a colheita, 4 meses? Ele estava olhando os campos de trigo verdes. Mas ao mesmo tempo que ele está falando isso, uma multidão vestida de branco, de pardo, está invadindo esses campos de trigo e chegando perto de Jesus. Ele não está falando do trigo da terra, ele está falando do trigo do céu, que são as pessoas. Por isso que ele fala: os campos estão brancos, porque é reflexo de uma multidão invadindo os campos de trigo. Ele vai dizer assim, e qual que é a ansiedade de Jesus, meus irmãos? E eu espero que você capte esse sentimento de Jesus aqui nesse momento. Ele diz assim: levantem os olhos. Crente não pode andar de olho para baixo, não. Crente não pode andar de cabeça baixa, não. Crente tem que andar de cabeça erguida, olhar para as pessoas, olhar para os desafios, olhar para as... Por que a depressão tem sido um mal na nossa sociedade? Por quê? Porque ela faz com que a gente viva uma vida passiva, sem energia, sem vontade, sem motivação. E Jesus está assim: levantem os olhos, meus amigos. Olhem para as pessoas, vocês estão olhando para as coisas dessa terra, enquanto vocês precisavam estar olhando para as coisas dos céus. Vocês falam, falta 4 meses para a colheita, eu porém vos digo, os campos estão brancos para a colheita. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: as pessoas estão preparadas. Elas estão prontas para receber a mensagem de que eu sou o Messias prometido.
de que eu sou o Messias que vai pisar a cabeça da serpente. Foi isso que estava acontecendo lá. Era esse o contexto, meus irmãos. Os campos estão maduros. Versículo 36. Quem colhe, recebe desde já a sua recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Olha que Jesus está estabelecendo aqui um paradigma, irmãos. Conseguem perceber isso? Semeadura e colheita estão nesse texto. A perspectiva de Jesus é a eternidade. O trabalho vem antes da recompensa. E é do resultado que vem a alegria, tanto do semeador quanto do ceifeiro. Meus irmãos, nós temos vivido a vida cristã como se nós não tivéssemos que prestar contas a Deus daquilo que temos feito nas nossas vidas. E é exatamente isso que Deus está falando através de Jesus para os seus discípulos. Ele está dizendo: vocês precisam viver uma vida de resultados. Por quê? Porque Jesus morreu. E quando ele ressuscitou, ele chamou para si pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Elas já estão prontas. O sangue do Cordeiro as gerou. Elas estão só aguardando o convite. Elas só estão aguardando os trabalhadores. Elas estão aguardando as pessoas chegarem, anunciarem que Jesus é o Messias, que Jesus é a salvação. Verso 37, ele diz: pois no caso é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Tá vendo, pastor? Você está dizendo que então tem um semeador, eu sou semeador e o outro é ceifeiro. Tá vendo? Jesus falou aqui. Aí. A pergunta é, qual é a diferença entre ceifeiro e semeador? Clara. Semeador tem foco na semente. Meus irmãos, a semente é a palavra de Deus. É legal, é a palavra de Deus. Tem um monte de texto que vai bagunçar a nossa cabeça com isso. Eu espero ter tempo de fazer uma distinção neles para você. Mas veja, Jesus está se referindo a outras pessoas, não aos discípulos aqui. Ele está se referindo aos semeadores que vieram desde o passado. Adão, Noé, Moisés, Davi, os profetas, João Batista. E o próprio Jesus é o último semeador e ele também é o primeiro ceifeiro. Jesus, ele marca essa divisão. O assunto de Jesus é verdade. Houve uma semeadura da palavra de Deus. Houve algo que foi feito antes de nós. Mas agora vocês, meus discípulos, vocês estão no tempo da colheita. Vocês foram chamados para colher sobre resultados dos quais vocês não semearam. Olha, gente, não sou eu que estou dizendo não, é Jesus. Jesus está dizendo isso. Então existe sim uma diferença. Qual é a diferença? Atitude. O semeador não tem nenhuma responsabilidade. Ele só vai jogando a semente. E aí tá de boa e tal. E se brotar, brotou. Se não brotar, não brotou. Agora o ceifeiro não. Inclusive, essa é a metáfora. O semeador sai de mãos cheias e volta de mãos vazias. E o ceifeiro sai de mão vazia e volta como? Oposto. Você quer chegar de mãos vazias diante de Deus, dizendo, joguei a semente na cara de algumas pessoas? Ou você quer ter uma postura de ceifeiro, de trabalhador, gente comprometida com o evangelho, gente que anuncia o evangelho, gente que é apaixonada pelo evangelho, gente que ama falar de Jesus, que está preocupada com as pessoas? Essa é a diferença. Se o ceifeiro não trabalhar, ele não come. O semeador cozinha semente. Nós estamos cozinhando semente dentro das nossas igrejas. Nós estamos felizes com a semente. Nós não estamos felizes com o fruto. Qual é a frase que Jesus diz aos seus discípulos? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha a linguagem de Jesus. Se eu não trabalhar, eu não como, não. É isso que ele está dizendo. Agora o semeador não tem responsabilidade. Vai levando a vida aí como você quiser. Essa não é a urgência dos discípulos de Jesus. A urgência dos discípulos de Jesus é a seguinte: aonde existem pessoas que precisam do evangelho, eu vou dar a minha vida, eu vou fazer tudo.
Portanto, os semeadores desse texto não são os discípulos, mas aqueles que vieram antes de Jesus, até João Batista e o próprio Jesus. E os ceifeiros desse texto são os discípulos de Jesus. Jesus estabelece um novo paradigma. Daqui de mim para trás foram todos semeadores da vontade de Deus, do plano de Deus. De mim para frente são todos ceifeiros. Vocês têm uma nova postura. Quando Jesus pede para orar, Ele não pede para que nós oremos para que semeadores venham trabalhar. Ele pede para que ceifeiros venham trabalhar. Essa é a linguagem do reino de Deus. Essa é a linguagem da urgência de Jesus, do coração de Jesus. Olha o verso 38 para a gente terminando. Eu os enviei para colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Meus irmãos, você não precisa ouvir nenhuma palavra do que eu disse aqui para você nesse tempo aqui do Overmission, nessa tarde. Ouça essa palavra de Jesus. Eu vos enviei para semear. É isso que Jesus disse? Não, eu vos enviei para colher. Colher. Atitude de alguém que pulsa, que tem urgência, que tem fome e sede de que a vontade de Deus seja feita na terra, de que tem fome e sede de que o Messias seja revelado a cada pessoa da sua família, da sua escola, do seu trabalho, aonde você estiver. Você tem fome e sede. Se você não falar de Jesus, você não come, você não bebe. A gente não cozinha semente, a gente não guarda semente para nós, porque a gente não é semeador, nós não trabalhamos com semeadura. O próprio Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, fique ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus estava falando dele mesmo. O grão de trigo é ele mesmo caindo na terra e morrendo pelos pecados da humanidade. O que acontece após isso são vidas alcançadas pelo poder do evangelho de Jesus. E o que nós estamos fazendo? Parados. Vamos lá, meus irmãos, vamos distribuir alguns folhetinhos, vamos evangelizar. Estão semeando a palavra de Deus para lá de mim, meus irmãos. A urgência que este mundo precisa é de alguém que tem sangue nos olhos, que tem fome e sede de justiça, que está cheio da urgência de Jesus. Jesus está tão empolgado aqui, porque ele decidiu se revelar pessoalmente a uma mulher samaritana, como o Messias escolhido, como o Messias aguardado. Existem muitas confusões sobre esse assunto na Bíblia e textos mal interpretados. Eu vou trabalhar alguns aqui com vocês, mas Salmo 126 é um desses. Aquele que anda chorando, espalhando a semente. Esse texto não fala de evangelização, de missão. Irmãos, esse texto fala de retorno do exílio, de pessoas que estão ali com o coração contrito, que estão trabalhando as suas vidas. Não é sobre esse assunto, não é sobre esse contexto. Ah, mas a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear e andando espalhando as sementes. O próprio Jesus explica essa parábola. Ele fala assim: o semeador sou eu. E a palavra é eu colocando a palavra do reino no coração das pessoas. Sobre o que é essa parábola? Essa parábola é sobre o resultado que temos quando ouvimos a palavra de Deus. Não é sobre a prática da missão. Não é sobre a urgência da missão. Esse texto tem muitas lições importantes, mas a principal lição, inclusive, está nos versículos finais da parábola. Quem acolhe a palavra de Deus no seu coração, faz o que com ela? O que acontece no coração de quem acolhe a palavra de Deus no coração? Ela frutifica 100 por 1. É fruto que dá. O fruto tem que ser colhido. E para colher precisa de trabalhador. É simples assim, a equação é muito simples. Não tem emoção, não tem chororô, não tem nada. É decisão. Ou você é semeador, ou você é ceifeiro. Ou você está ativamente na obra de Deus, ou você está passivo, parado, morno, indiferente. É assim que Jesus está tratando os seus discípulos. Ah não, mas Paulo regou, Apolo regou e Paulo plantou e a igreja... É sobre crescimento de igreja, administração de igreja. Não é sobre a revelação do Messias à humanidade, irmãos. É contexto. É simples assim.
Mas o contexto desse texto de João é a revelação de Jesus aos seus discípulos. Por que a mulher samaritana abandonou o seu cântaro? Por que ela deixou lá? Porque ela não precisava mais. Jesus tinha saciado a sede dela, ela não precisava mais pegar água. Olha só que absurdo, não sei se você já tiver essa experiência. De você, assim, ser tão impactado com a palavra de Deus, com a graça de Deus, que você não tem nem fome. Já passou por isso? Aconteceu isso com essa mulher. Ela larga o cântaro e vai para a mesma cidade que os discípulos vão e anuncia uma palavra. Ela fala assim: olha, eu encontrei uma pessoa, um homem, que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Messias? Vamos ver. Vamos lá ver comigo. E essa então multidão dá origem aos campos brancos de Jesus. Uma mensagem simples. Mas o que estava no centro dessa mensagem? A mesma atitude que Deus fez aqui com a serpente, com Eva e Adão. Jesus rompe as barreiras étnicas, rompe as barreiras sociais, mas quando ele se revela àquela mulher como o Messias, e veja que essa mulher, quando vai anunciar, ela fala: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Algo que não está no texto, mas que ela poderia ter dito, e muito provavelmente isso estava na mensagem dela, é: ele sabe tudo de mim e não me matou. Ele sabe tudo que eu tenho feito, ele sabe da minha vida promíscua e não me matou. A santidade dele não me matou, me salvou. Ele tem que ser o Messias, vocês precisam ver ele. Ele veio até mim, não foi eu que fui até ele. Ele falou comigo, não foi eu que falei com ele. Ele me respondeu todas as minhas dúvidas. É desse Messias, é desse descendente que nós estamos falando. E a mulher ter abandonado o seu cântaro representa exatamente isso. Ela está plenamente saciada. Um ceifeiro é uma pessoa plenamente saciada na relação com Deus, na relação com o próximo e na relação com a terra. Se você não está satisfeito, é porque você não tem uma boa relação com Deus. Porque Deus é a fonte de toda a satisfação. Jesus é a única fonte de toda a nossa satisfação. Ele é o Messias, ele sabe tudo de mim e não me matou. Ele me salvou. Ele me separou da relação com a semente da serpente. Ele podia ter me matado porque eu sou pecador, porque eu sou pecadora, mas ele me amou. Entre matar ou morrer, ele escolheu morrer. Ele escolheu o amor. O que pulsa no seu coração, meus irmãos? O que pulsa no coração da igreja de Jesus? O que pulsa no coração de Jesus é claro. A sede do Deus encarnado é clara, meus irmãos. Se revelar a todas as pessoas. E para isso acontecer, nós precisamos orar por ceifeiros. Nós precisamos ser ceifeiros. Nós precisamos render a nossa mente, o nosso coração, as palavras de Jesus, e elas estão dizendo para vocês neste Overmission, curitibanos: eu vos enviei para colher o que vocês não semearam. Gente com paixão abundante, fervorosa e obediente ao que pulsa no coração do seu Senhor. Onde estão os ceifeiros? Onde estão os ceifeiros da última geração? Onde estão aqueles que perceberam o coração de Jesus? Onde estão aqueles que dizem: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou? Não é
uma emoção apenas, é uma decisão. Não se entregue à passividade, à apatia, à indiferença. Resista, deixe Deus, deixe Jesus te transformar em um ceifeiro, alguém cheio de paixão abundante, para que o Messias seja revelado a cada vida, a cada coração, aqui em Curitiba e até os confins de toda a terra. Quem vai se entregar? Feche seus olhos. Quem vai se entregar a essa missão? Você não é um semeador. Você não é chamado à passividade. Você é um ceifeiro, um trabalhador da última hora. Então você precisa mergulhar na paixão do coração de Jesus, do amor de Jesus, da sede de Jesus, de que Ele seja visto, seja adorado em todas as nações da terra, que a sua glória seja vista, assim como as águas cobrem o mar, que a sua glória seja vista em toda a terra. Onde estão os possuídos por essa urgência, por essa paixão, por essa fome, por essa vontade, por esse desejo? Fique de pé no seu lugar, começa a entregar o seu coração. Se você ficou convencido de que você é um ceifeiro e de que Jesus está mudando um paradigma hoje, eu quero que você agora levante a sua mão para o céu e comece a adorar a Jesus e dizendo: Senhor, muda os meus desejos, as minhas paixões, que as minhas paixões, os meus desejos sejam para Ti, sejam para Ti, sejam para Ti. Me faz um ceifeiro, Senhor. Coloca o coração pulsante de Jesus em meu coração, em nome de Jesus, pelas nações, pela minha família, pelo meu bairro. Em nome de Jesus, eu quero ser um ceifeiro dessa última hora. Eu quero ser um ceifeiro encontrado pulsando com uma paixão ardente por Jesus.